Amados irmãos, no meio adventista, basta você manifestar a crença na possibilidade de plena libertação do pecado, ou usar a palavra perfeição para, como, por exemplo, perfeição de caráter, para que você receba o rótulo de perfeccionista. E ao receber esse rótulo, você vai ser tratado como herege, porque pelo menos no meio adventista, perfeccionismo é sinônimo de heresia. Então, ao receber esse rótulo, você será afastado das funções da igreja, caso você tenha algum cargo ali, proibido de pregar, proibido de ser professor da escola sabatina. Todas essas coisas aconteceram comigo ao receber esse rótulo. Na verdade, no meu caso, a igreja foi proibida até mesmo de me chamar para fazer uma oração, ou compor plataforma, ou qualquer outra coisa. Essa proibição foi feita por um pastor que passou pelo nosso distrito, e os outros pastores que vieram após ele continuaram obedecendo essa proibição. Recentemente eu publiquei no Facebook, onde eu tenho muitos amigos adventistas, ali eu publiquei um apelo, que os membros da igreja adventista, pastores adventistas, fizessem ali, publicassem ali uma definição bem clara, bem objetiva, daquilo que eles entendem como que seja o perfeccionismo. Que eles dessem as características de um perfeccionista, sabe? Eu tenho um site que eu administro, www.euquerocristo.com. Também tem um canal onde estou publicando esse vídeo, sabe? Então, tudo que eu acredito em relação à perfeição de caráter, a libertação do pecado, está aí para que todos vejam, sabe? Por exemplo, eu vou citar aqui duas coisas que eu acho importantes, mas tem várias outras publicadas referentes a essa questão. Por exemplo, saber se uma pessoa realmente está ou não liberta do pecado é uma prerrogativa somente de Deus. Somente Deus tem poder para sondar o nosso coração, ver nossas intenções, nossos objetivos e fazer esse tipo de julgamento. Nós não temos condições de fazer uma autoavaliação e então nos julgarmos se estamos ou não libertados do pecado. Repito, somente Deus tem poder para isso. Outra coisa importante é que eu entendo que a santificação ou aperfeiçoamento é o processo de toda uma vida. E segundo a serva do Senhor, essa santificação continuará durante até mesmo a vida eterna. Os salvos, depois da glorificação, continuarão crescendo em amor, em conhecimento e em santidade. Tem essas publicações referentes a isso no nosso site, né? Prerrogativas somente de Deus. Então tem todas essas coisas. Então, amados, eu acho justo que eu, por ser uma das pessoas que recebeu esse rótulo, e também as demais pessoas que receberam, eu acho justo que nós queremos saber o que as pessoas que nos rotularam pensam sobre perfeccionismo, ou como elas caracterizam as pessoas perfeccionistas, para que nós tenhamos a oportunidade de ver, avaliar, se nós realmente nos enquadramos nessa definição, se nós realmente possuímos as características de um perfeccionista. Mas o resultado desse apelo foi um silêncio total. Nenhum membro da igreja adventista, muito menos pastor, se propôs a fazer essa definição, a publicar ali essa definição e dar as características de um perfeccionista. Eu só espero que a ideia que as pessoas tenham, que as pessoas, os membros da igreja, os pastores adventistas têm de perfeccionista, não seja influenciada, por exemplo, com uma calúnia publicada pelo pastor Almin Rodor, que na meditação Encontros com Deus, ele afirma que os perfeccionistas são pessoas que acham que um dia vão ser tão santas que não precisarão mais de Jesus. Amados, esse tipo de afirmação é um absurdo, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que receberam o rótulo de perfeccionista, mas nunca vi uma pessoa dessas fazer esse tipo de afirmação, sabe? Nesse mundo meio maluco, eu até acredito que tem alguém que pense alguma coisa nesse sentido. Mas generalizar nunca é uma coisa boa, né? Generalização nunca é uma coisa boa. E ela não é uma coisa justa, né? Eu espero também que a ideia que os adventistas tenham de perfeccionista não seja simplesmente a pessoa que usa a palavra perfeição. Porque se for assim, a gente vai estar enquadrando a Ellen White como sendo uma perfeccionista. Não.
a gente precisa ir lá, ver o que a pessoa entende como sendo a perfeição, qual que é a ideia que ela tem sobre essa questão. E no caso de Ellen White, basta ler o Sermão da Montanha, que os irmãos vão ter uma ideia muito clara do que ela entende como sendo perfeição para nós. Outra complicação séria é que se eu penso que o perfeccionista é simplesmente a pessoa que usa a palavra perfeição, eu vou estar enquadrando também alguns escritores da Bíblia. Aí o absurdo ainda é maior ainda, né? Porque, pensa, taxar, rotular Mateus, Paulo de perfeccionista, porque eles usaram essa palavra. Eu vou ler aqui 3 textos bíblicos onde aparece essa palavra. Na verdade, o terceiro não aparece a palavra perfeição, mas aparece uma palavra que tem muito a ver com perfeição e que incomoda muito a muitos adventistas também. Vejamos então o primeiro texto, que está em Efésios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Agora veja, irmãos, a homem perfeito. Agora prestem muita atenção, qual é a referência, qual é o padrão para o homem perfeito segundo a palavra de Deus. A homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejamos em Tiago agora. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Que guardes esse mandamento sem mácula. Aqui está outra palavra que incomoda muito também. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a palavra de Deus não está pedindo para que você e eu continuemos pecando até Jesus Cristo voltar. Não. A palavra de Deus, a exortação aqui é para que nós procuremos ser encontrados sem mácula e sem repreensão. Bem diferente de estar pecando até Jesus Cristo voltar. Amados, nós precisamos orar muito e entender que Deus, cada exortação de Deus é acompanhada de promessa, de uma promessa de que Ele está disposto a conceder poder para que essa exortação se torne uma realidade na minha vida, na sua vida. Nós somos uma igreja que professa ser conhecedora de verdades fundamentais, que preserva verdades fundamentais da palavra de Deus, e realmente essa é uma realidade na nossa igreja. Mas nós, como um povo que defende verdades importantes, não podemos continuar negligenciando essa verdade fundamental sobre a obra, o que realmente Deus deseja fazer na nossa vida, sobre a obra de libertação plena do pecado, sobre o que significa realmente estar preparado para a volta de Jesus. A serva do Senhor escreveu que nos últimos dias, próximo à volta de Jesus, servos de Deus com o rosto a resplandecer de santa consagração estará pregando o Evangelho. As trevas desse mundo será iluminada com homens refletindo o caráter de Cristo. Agora, como que isso vai se tornar uma realidade na nossa vida, enquanto nós continuamos com essa ideia medonha, sabe, assim, pequena do poder de Deus, do que Ele deseja fazer em nós? Nós precisamos orar para que Deus possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos buscar esse poder e que essa obra maravilhosa de Deus seja feita na nossa vida, para que nós possamos glorificar esse Deus maravilhoso que nós temos. Que Deus nos ajude, que isso seja uma realidade em nossa vida, que nós possamos buscar esse poder antes que seja tarde demais para que essa obra seja realizada. Esse é o meu desejo para toda a nossa amada igreja. Que o Senhor nos ajude.